Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente tem receio, tem vergonha ou não dá a mínima bola, que é o nosso cocô. Isso mesmo, seu cocô é e pode ser um indicativo aí se você está saudável ou não. Então vamos aproveitar essa live surpresa. Eu resolvi aqui aparecer. E vamos falar sobre o cocô? Vamos lá? Tem muita informação que possivelmente você não sabe e que pode sim ser fundamental para você interferir no seu dia a dia com estratégias para promover um intestino saudável. Vamos lá? Sejam muito bem-vindos, pessoal. Vocês estão chegando. Compartilhe essa live, tá? Só enviar aqui, ó, no aviãozinho, vou compartilhando. Vamos lá, vamos conversar. Primeiro, o que é que o nosso cocô vai falar para nós, né? Sobre o nosso estado de saúde, sobre o nosso estado nutricional. Primeiro, você tem o hábito de olhar o teu cocô? Isso é importante. Então, muitas vezes as pessoas fazem as suas necessidades e não têm o hábito de olhar, de conferir, de ver formato, cor, se tem presença de odor ou não, se tem presença de muco ou não. Tudo isso é importante. Muitas vezes a gente só pensa no intestino se ele é solto, se ele é preso. Se eu perguntar aqui a vocês, como é seu intestino? Aí você vai dizer, funciona direitinho. Todo dia eu vou ao banheiro. Será que esse é o único parâmetro que você deve avaliar? Então a gente condiciona muito o nosso trato digestivo, a saúde intestinal com a frequência. Então, se você vai ou não todo dia, ele é saudável. Se você não vai, se você demora, não é saudável. Calma, porque existem outros parâmetros que a gente tem que observar, que a gente tem que olhar. E por que é importante olhar? Eu também vou conversar com vocês, vou esclarecer para vocês. Combinado? Então fiquem por aí que a live vai ser rápida, vai ser curta, vai ser objetiva para vocês aprenderem. Se tiver dúvida, coloca aqui. E depois eu posso convidar alguém. Quem quiser aí participar da nossa live, a gente faz aí um vídeo junto, tá? Então vamos lá. Frequência é importante, é. E quanto tempo você vai ao banheiro? Você vai todo dia? Você vai a cada 2 dias? Você vai dia sim, dia não? A gente sabe que cada pessoa tem um comum. Então, tem pessoas que vai todo dia, tem pessoas que têm aquele horário certinho, tem pessoas que têm dificuldade, ela sabe. Não, Nutri. Eu demoro, já passei 5, 6, 7 dias para ir no banheiro. Então, essa pessoa que passa 5, 6 ou 7 dias, ela sabe que ela é constipada, que ela tem o intestino preso. Mas qual é o ideal? O ideal é que se tenha a frequência de pelo menos 3 vezes na semana. Pelo menos, tá? Essa aí é o que os estudos, o que a gente chega como média. Mas se você sabe o seu normal, por exemplo, todo dia você ia ao banheiro, agora você está passando a cada 2 dias, você está passando dia sim, dia não. Esse é um indicativo de que ele já está mudando e é um sinal de alerta. Então, esse é o primeiro ponto, a frequência. No dia, quantas vezes você vai ao banheiro? Você vai uma, você vai duas? Então, até 3 vezes pode ser considerado normal. A partir disso, e a depender da consistência dessas fezes, a gente fala que já pode ser um quadro de diarreia, tá? E tem pessoas que sofrem muito com isso. Tem pessoas que sofrem com alternância entre intestino preso e intestino solto. Tem mulheres que sofrem bastante com intestino preso. E sim, as mulheres, por questão inclusive hormonal, têm maior probabilidade de desenvolver o intestino preso. Eu digo que o homem comeu
parece que já vai evacuar, é uma coisa rápida, né? Mulher não, mulher geralmente tem essa dificuldade associada. Tanto que muitas vezes a mulher relata o seguinte, ó, Nutri, quando eu chego próximo do meu período menstrual, que eu vou menstruar, meu intestino é outro. Ele já começa a trabalhar melhor, eu não fico tão constipada. Por quê? Porque aí tem ação hormonal. Vejam como os hormônios também influenciam na atividade intestinal, ok? Então a mulher sim tem maior probabilidade. Mas maior probabilidade não quer dizer que isso é o normal. O normal é seu intestino funcionar certinho, tanto em frequência, certo? Quanto outros parâmetros que a gente vai falar aqui. Como o que, Nutri? Consistência. Sabe aquelas fezes que a gente fala de cocô de cabrito, bolinhas, bem típica de constipação. Então, esse tipo de fezes a gente sabe que está relacionado com a constipação. O ideal é que as fezes a gente diz que tenha formato de bananinha, né? Formato de banana. Então, o formato também é importantíssimo na hora de avaliar o teu intestino. Frequência, e agora a gente está falando de formato, tá? Então, o ideal é isso. Se também é muito, você evacua, emela o vaso todo, ou seja, é muito líquido, você já sabe que aí está puxando para diarreia, né? Então, tem o extremo da diarreia e tem outro extremo que é a constipação, que é o intestino preso, como a gente fala no popular. Ambos não é o normal, não é o saudável. O ideal é formato de bananinha, lisinho. E outro ponto, que não flutue. Olha quantos detalhes para a gente olhar no nosso cocô, não é? Quando as nossas fezes ficam flutuando, pode ser um indicativo de quê? De que você está tendo um excesso de gordura na sua alimentação. Então, por isso que ela fica ali boiando. Então, o ideal é que essas fezes não flutuem, né? Elas afundem. E outro ponto também, a coloração. Fezes muito amareladas é indicativo também de excesso de gordura nessa alimentação. Então, o ideal é que as fezes sejam marrom ou amarronzadas, tá? É a cor aí ideal. Veja quantos parâmetros a gente já falou. A gente já falou de frequência, a gente já falou de formato, a gente já falou de cor, tá? E se boia ou se não boia. Veja quantos indicativos. Então, você não pode só me dizer que vai para o banheiro todo dia e que tá tudo bem, que tá tudo certo. Não, depende. Como é o formato de suas fezes? Outro ponto. Quando você vai fazer o seu cocô, você tem dificuldade? É preciso você emitir muita força? Também não é normal, certo? Outro ponto, você faz o teu cocô e tem aquela sensação de que não saiu tudo, que a gente fala de que não teve esse esvaziamento completo, também não é normal. Então tem pessoas que faz um pouquinho, aí daqui a pouco faz outro pouquinho, daqui a pouco faz outro pouquinho. Então ela não tem o esvaziamento completo, né, quando ela vai fazer o cocô. Então vejam como tudo isso são indicativos de que o seu intestino não está saudável, que esse trato digestivo está tendo falha. E é o que a gente vai primeiro identificar. Por isso que a gente pergunta para paciente, mesmo eu pergunto bastante, né? Inclusive no formulário pré-consulta, a gente tem lá alguns dados importantes. Por quê? Porque vai ser um indicativo de como está a sua saúde. Não é à toa que os chineses, ó, há muito tempo olham cocô. A medicina chinesa, certo? Tem esse hábito de avaliar o cocô. Por quê? Porque é sempre um indicativo da tua saúde intestinal e essa saúde intestinal reflete o todo, ok? Fiquem à vontade, pessoal, para compartilhar isso mesmo. Então vamos lá. Outro ponto que a gente também tem que olhar. Quando você limpa
quando você limpa o teu bumbum, depois que você fez o cocô, no papel higiênico, ele fica limpinho ou ele tem muito resíduo? O ideal é quanto mais limpo o teu papel higiênico, melhor, certo? Por que nutre? Porque isso vai ser um indicativo muito do formato das suas fezes e também da presença ou não de muco. Então, você olhou seu cocô, tem muco, não é bom, certo? Principalmente se tiver em excesso e se tiver com frequência essa presença de muco. Muco é como se fosse uma gelatinazinha, certo? No teu cocô, mas é da cor do cocô, tá, gente? Então, é um indicativo. O que é que acontece? Aqui nós temos o teu intestino, faz de conta que aqui é o seu intestino, certo? Por cima desse meu dedo, existe uma camada de tecido, de epitélio. O que é que acontece? Quando você tem alteração nessa microbiota intestinal, a descamação desse muco. Muco no nosso intestino está associado com proteção. Então, quando você quebra esse muco e há uma eliminação, é um indicativo de que você está quebrando essa proteção intestinal. O que é uma proteção intestinal, Nutri? Faz de conta que você está em casa. Você vai dormir hoje. Só que em vez de fechar a porta da tua casa ou do teu apartamento, você vai deixar ela aberta. O que é que você está propício? Está propício a entrar qualquer pessoa, invadir a tua casa, levar, seja lá o que for, ou seja, você está mais suscetível. Então, quando a gente vai quebrando essa barreira de muco, você deixa esse intestino mais suscetível, certo, gente? Então, a presença de muco também é importante ficar de olho. Outro ponto que esse eu acredito que a maioria das pessoas tem um breve conhecimento, que é a presença de sangue, né? Se você fez lá seu cocô e apareceu sangue, epa, sinal de alerta, sinal que eu preciso procurar saber o que ocorreu. O que é que está havendo com o seu intestino? É para eu entrar em pânico? Não. Mas é para eu procurar, com certeza, um profissional. Quem que eu vou procurar? Você pode procurar um gastro, você pode procurar um proctologista. São dois médicos especialistas que tratam do trato digestivo. O que é que vai acontecer? Esses dois médicos vão investigar. Possivelmente eles vão pedir alguns exames. Vamos lá. Como alguns exames como exame de fezes para ver se tem sangue oculto nessas fezes, tá? Também é importante fazer a colonoscopia. Vocês já ouviram falar desse exame? Esse exame é um exame de imagem, digamos assim, como se fosse a endoscopia. Endoscopia a gente vê, né? Até o estômago. Colonoscopia, ele vai ver todo o trato digestivo, né? Da parte intestino, final do trato, certo? Para que é importante? Porque ele vai ver se tem algum pólipo. O que é um pólipo? Pólipo é uma alteração, certo? Que pode ser uma alteração nesse intestino, que pode ser benigno e pode ser maligno, ou seja, sangue nas fezes pode ser um câncer nutri, pode, mas pode ser doença inflamatória intestinal, pode ser uma colite ulcerativa, pode ser uma doença de Crohn e pode ser uma simples hemorroida, certo? Então, tem várias possibilidades, que aí esse exame realmente, Sueli, é horrível. O preparo dele, né? O preparo dele exige o uso, por exemplo, de laxante. Você tem que estar numa dieta restrita, uma dieta líquida, uma dieta mais simples possível. Por quê? Porque você tem que estar com o seu intestino limpo quando você for fazer
esse exame. Por quê? Porque essa cânulazinha, imagine que é uma canetazinha, tá? Que vai passando, ó, por todo o trato e o médico vai observando a mucosa do teu intestino, vai observando se tem inflamação, ou seja, se está avermelhado, qual a região que está alterado, se for possível, ele faz uma tira, né? Um pedacinho na hora do exame mesmo. Ele já tira um pedacinho do tecido para biópsia. E biópsia, gente, não quer dizer só câncer. Não. Pode ser, por exemplo, essa mucosa tá alterada, o médico vai querer saber por quê. E na biópsia, né, na hora da análise, ele vai olhar, ó, isso aqui é um indicativo de úlcera ou de colite ulcerativa, certo? Ou é doença de Crohn, certo? Então, a biópsia também serve para auxiliar esse médico no diagnóstico. E se o médico vê que tem pólipo, ele também já tira naquele momento. Colonoscopia deve ser feito como exame de rotina a partir dos 45 anos. Então, é um exame de, mesmo que você não sinta nada, mesmo que você faça cocô limpinho, bonitinho, maravilhoso, o ideal é fazer esse exame, certo? Para prevenção do câncer de colo, tá? Inclusive, um dia desse, dia 27 de março, se eu não me engano, foi aí o Dia Mundial de Combate ao Câncer, certo? Eu vou responder sim as perguntas de vocês. Respondendo aí a Everton. Qual a importância de beber água para o intestino? Água é fundamental, indispensável. E vai além de formar o cocô, tá? A água, quando a gente bebe, a gente, claro, vai formar. Então, o formato das fezes pode estar associado, sim, à ingestão de água e ao consumo de fibra, ok? Então, você tá ali, formou esse cocô bonitinho, vai eliminar. Mas também é importante a gente falar aqui que nas fezes a gente elimina muitas toxinas do nosso corpo. É uma via de detoxificação, certo? Então, quando você demora a evacuar, quando você demora a fazer cocô, você está deixando substâncias tóxicas dentro do seu corpo. Então, a água vai fazer com esse intestino desde a boca, gente. Desde a boca. Adequado ingestão de água vai lhe dar mais saliva. Maior quantidade de saliva vai fazer com que você tenha melhor digestão. Aí nós vamos estômago, né? Aí nós vamos esôfago, estômago, todo o trato digestivo. Então a água também participa das reações químicas. Ó, não é à toa que nós temos mais de 90% do nosso corpo formado de água. Então, para alguma coisa ela é importante, né? Então, a água é fundamental. Quanto consumir de água? Consumir 38 ml por quilo de peso. Então, a gente fala assim, todo mundo tem que beber 2 litros de água. Não, todo mundo não. Você tem a sua necessidade, eu tenho a minha. Então, a gente sabe que existe aí um cálculo com base no peso. Então, você vai pegar 38 ml de água e vai multiplicar pelo seu peso. Você pesa quanto? 50 quilos? 10 quilos não, né? Você sou uma criança. 40 quilos, 60 quilos. Multiplica pelo teu peso e você vai achar a sua necessidade, certo? Ó, muito boa pergunta. Gente, se a gente fosse falar realmente de intestino, a gente não ia sair daqui, porque existe muitos pontos a gente falar. Mas importantíssimo essa questão aí da Sueli. Quando a gente come e fica com gases com frequência, tem relação com o intestino constipado? Não diretamente, mas tem associação com esse trato digestivo que não tá bacana, não tá saudável. Como assim? Vamos lá. Se você tá
tendo um tipo de alimentação que você está fermentando muito, o que é que quer dizer isso, fermentar? No nosso intestino, a gente tem bactérias. Essas bactérias se alimentam daquilo que a gente come. Por exemplo, se você come muita proteína animal, carne, leite, ovo, queijo, são fontes de proteína animal. Se você come em excesso esse tipo de alimento, ou você não tem uma mastigação adequada, você não tem uma ação lá no estômago, uma digestão adequada, e esse alimento vai lá para o seu intestino de forma íntegra, o que é que acontece? Você vai ficar com esse resíduo lá. E vai aumentar uma classe de bactérias que a gente chama que são proteobactérias. E essas bactérias são aí associadas com a formação de gases e aqueles gases podre. Sabe aquele gás, aquele pum que ninguém aguenta ficar perto? Então, quanto mais fedorento, mais está associado com produção de enxofre, que está bem associado com o consumo de proteína animal e com as proteobactérias. Então, por isso que o alto consumo de proteína animal é um fator de risco para quê? Para aumento da inflamação nesse intestino e para o aumento da incidência de câncer lá no intestino. Então, a gente está falando de excesso, tá, gente? Então, muito cuidado você que come muita carne ou que você come muita quantidade ou em muita frequência, tá? É importante. Outros alimentos também, respondendo à pergunta, podem dar gases. Por exemplo, uma lactose, se você tem uma intolerância à lactose. Se você tem síndrome do intestino irritável, pode dar gases, pode dar diarreia, com alternância com constipação. Se você também tem alguma doença, né, também de base inflamatória, uma colite ulcerativa, uma doença de Crohn, você come uma maior quantidade de fibra, você pode ter maior produção de gases e você pode ter SIBO. O que é SIBO? É o supercrescimento bacteriano, ou seja, você cresce muitas bactérias lá no intestino delgado e aí você começa a ter muito gases. Então, produção excessiva de gases não é normal, tá? É importante avaliar o porquê que você está tendo esse excesso de gases. Pode ser o tipo de alimento que você está comendo, muito açúcar, muita lactose, muito carboidrato simples, muita carne. Ou também você pode estar comendo muita fibra, é outro excesso, tá, gente? Deixa eu continuar aqui. Tem pergunta. O que pode ser quando a pessoa vai ao banheiro na primeira vez e as fezes é normal? E na segunda já não sai normal. É isso a pergunta, né? Bem, da segunda vez, como é que sai? Sai mais diarreia, sai mais constipação, né? Então, o ideal é sempre sair do mesmo formatinho. Se tem essa alternância, quer dizer que alguma falha está acontecendo, seja o tipo de alimento, seja porque um tipo de fezes formou em uma condição, certo? E depois veio outro formato, foi feito em outra condição. E aí você pode ter isso, certo? Pode ser também que depois que você fez o primeiro cocô, você não teve outro estímulo. Por exemplo, vamos lá. Café. Café é um fator estimulante para algumas pessoas. Assim que ela toma café, dá vontade de fazer cocô. E às vezes muda um pouquinho o formato das fezes. Pode ser, tá? Tem gente que associa o seguinte: fiz o meu cocô, né? Normalzinho. Fui fazer uma atividade física e aí me dá vontade de fazer cocô. E aí ele vai, porque a atividade física também estimula esse intestino, certo? E quando estimula esse intestino, aí você vai novamente ao banheiro. Então, pode acontecer isso também. Então, vários fatores podem acontecer aí relacionado com essa pergunta, certo? Água com gás faz mal?
Água com gás, pessoal, tem que ter muita parcimônia, muito cuidado. Primeiro, sempre opte por gás natural. Então, se você vai comprar sua água com gás, olhe lá se é proveniente de uma fonte natural, certo? Por quê? Porque essas águas, essas de garrafinha artificial, o que acontece? Lá na indústria, na hora que eles colocam o gás, né, naquela embalagem, na pressão, por exemplo, a liberação de substâncias daquele plástico para a água, o que não é bacana, tá? Então, primeiro é olhar o tipo com água com gás. Segundo, assim como a água comum, respeitar o intervalo. Então, respeita o intervalo de 30, 40 até 1 hora. O ideal é 1 hora após a refeição, sem ingerir nenhum líquido. Ou se for ingerir, ingerir muito pouco. 180 ml. Por quê? Porque o líquido, ele vai atrapalhar, vai interferir na onde? No processo de digestão. Como assim? Lá no seu estômago. Faz de conta que você está fazendo um bolo. Agora um bolo, que acho que todo mundo já fez um bolo alguma vez na sua vida. Você tá lá, colocou os ingredientes e na receita pede para colocar água, certo? Aí você se passou e colocou o dobro da quantidade de água que era para ter colocado. O que é que vai acontecer? A massa ficou super líquida. Como é que vai ficar esse bolo? Possivelmente ele não vai ficar bom. Ou ele vai ficar difícil de manusear, não é isso? Então faz de conta que é assim no nosso estômago. Quanto mais líquido, mais o nosso bolo alimentar fica difícil para que as enzimas digestivas possam atuar. Então aí já começa a ter falha no processo digestivo. Então, gente, o cocô é a última etapa de um processo. Então, a gente tem que ver se o seu intestino está funcionando mal. Começa na boca, tá? Então, você mastiga direito? Como você mastiga esse alimento? Porque o primeiro processo de digestão, primeira etapa é na boca. Então, os nossos dentes trituram os alimentos, né? Também nós temos a saliva, que nós temos enzimas que vão quebrar, por exemplo, o amido. Então, é importante olhar a digestão como um todo, começando pela boca, esôfago, estômago. Então, como é que tá esse estômago? Se você se você tem gastrite, se você sente queimou, se você tem refluxo, é importante tratar, porque isso daqui vai refletir no teu cocô. Vai refletir como esse alimento vai chegar no teu intestino e, consequentemente, vai formar ou não essas fezes de forma adequada. Então, nosso organismo, ele trabalha de forma sinérgica, de forma equilibrada, trabalha se comunicando, um se comunica com o outro, certo? Vamos ver mais perguntas. As pessoas colocam pão direto no fogo, gás de cozinha. Qual mal para o intestino? Não só para o intestino, mas tudo que é mais caramelizado, tudo que é mais tostado, a gente diz que forma produtos de glicação. O que é isso? É quando o carboidrato passa por uma reação química e aí ele fica tostadozinho. Carboidrato, proteína, né? Então, carne muito bem passada, pão muito tostado, ou seja, são itens ruins na nossa alimentação. Por quê? Produtos de glicação são fatores que interferem no equilíbrio do nosso corpo, produzindo radicais livres, tá? Então, a gente sabe que não é bacana. Então, se você coloca diretamente no fogo, se você coloca numa tostadeira, não importa o meio, o importante é como você vai comer esse pão. Quanto mais tostado, não é bacana, certo?
Muito obrigada, gente. Deixa eu ver se tem mais pergunta. A causa. Boa pergunta, Edivan. Boa pergunta. A causa do desequilíbrio no intestino pode ser causado só por parasitas? Pode, tá? Mas não é o mais comum. Por isso, como eu falei lá no início, quando é feito o exame de rotina para investigar, é feito o exame de fezes, tá? E pode ser pedido dentro do exame de fezes, existem exames mais precisos, tá? Então, é importante sim investigar se não tem aí uma contaminação, né, por um parasita, um euminto, enfim, é importante. Mas eu diria que no geral não é o mais comum. A gente vê que as pessoas estão realmente comendo mal, tendo estilo de vida, né? Isso reflete nesse intestino, tá? Então é sim uma possibilidade e é importante a gente descartar, certo? E se for aí detectado a presença, aí vai para medicação, né? Que é importante, tá, pessoal? Mais alguma pergunta? Eu amei que vocês fizeram tantas perguntas e olha que essa live foi assim, sem planejar mesmo. Só quer saber de uma, vou conversar aqui com o pessoal. Foi muito bom. Bem, eu acho que essas são informações assim mais básicas, mais fundamentais para vocês colocarem no dia a dia. Muito cuidado, lembrei de mais um ponto, com o uso de laxantes, tá? Muito cuidado. Por quê? O laxante, ele altera, ele modifica esse intestino. Como assim? O laxante, quem já usou laxante aqui? Por exemplo, para fazer a colonoscopia, é uma das formas, né? Você tem aquela sensação que vai sair tudo, né? Geralmente jorra, não é isso? O que é que acontece? Quando você tem casos de diarreia, seja por uso de laxante ou não, com frequência, a parede do teu intestino, ela vai sofrendo descamação constante, certo? E aí você tá alterando a fisiologia do teu intestino. Então, imagine que você tá pegando a sua mão e tá passando um ralador. Sabe aquele ralador que você rala cenoura? Qual a sensação disso? Super desagradável, né? Então, é uma analogia para você entender essa constante diarreia, tá? Então, é importante não fazer uso de laxantes, porque você altera essa estrutura fisiológica do teu intestino e também o, o laxante, ele para de ter efeito. Então, você vai vendo que daqui a pouco você tem que ir tomando mais, tem que ir aumentando a dose. E até chegar um ponto que o laxante não faz mais efeito. Então, laxante não é a solução. Você tem que entender o que está acontecendo com o seu intestino, tá? Certo? Por que você vive constipada? E por quê? Gente, tem pessoas, por exemplo, que têm intolerância ao glúten. E quando a pessoa tem intolerância ao glúten, às vezes ela tem constipação. E aí, quando ela tira o glúten, quando ela retira o glúten, ela passa a ter um intestino funcionando normalmente. Glúten, para quem não sabe, está presente na farinha de trigo, principalmente. É um item que dá liga, né? No pão, por exemplo. Então, vejam como cada pessoa tem uma avaliação. Por isso que a gente não pode aqui falar individualmente. Eu busco aqui trazer informações gerais para você. Poxa, isso acontece comigo. Pode ser isso. E outros casos, né? Intolerância à lactose, que é o mais conhecido, então a pessoa vive com diarreia. Ou a pessoa que tem síndrome do intestino irritável, que é aquela pessoa que vive com diarreia quando consome algum alimento. Então, tem alimentos que são mais irritantes, tem alimentos que a pessoa desenvolve uma reação de ter diarreia, né? Então, tem pessoas, cada pessoa é uma pessoa, né? Então, é importante a gente avaliar.
Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá? O Edivan, o Everton, muito obrigada de coração. A live eu vou deixar salva, então se você compartilhe essa live com alguém que você sabe que precisa saber dessas informações, combinado? E sim, eu estou lá no canal do YouTube também, tá? Você pode lá me procurar. Priscila Ribeiro Nutricionista, tem outros vídeos que ajudam. A farinha de linhaça, show, show, show. Você falou em farinha de linhaça, eu lembrei também é importante. Tem pessoas que quando consomem a chia, não é? Que a chia, ela tem quadros de constipação, mas nutre. A chia não tem fibra, a chia não ajuda o intestino. Tem pessoas que não, tem pessoas que têm constipação. Então, aí são casos específicos. Mas, no geral, a pessoa deve sim consumir mais grãos integrais. Então, farinha de linhaça, chia. Lembre, pessoal, de consumir esses grãos, de preferência na forma hidratada. Chia e linhaça. Como? Você coloca uma colher de sopa de chia ou de linhaça na sua água, no seu suco, na sua vitamina. Deixa 10 minutinhos, ela vai hidratar e aí você consome. Lembre de não deixar muito tempo fora. Por quê? Porque ela vai estragar muito rápido. Aí fica um mau cheiro, um odor desagradável. Então, consome com 10, 15 minutos, tá? Inclusive, essa chia hidratada é excelente para estômago, tá? Então, é importante também outra dica aí. E a chia também tem ômega 3, que é um excelente anti-inflamatório. Então, quando a gente tem uma alimentação com base em grãos integrais, em frutas, em verduras, né, no que é natural, no que é comida de verdade, você está sim possibilitando saúde. Gente, não é segredo, não é milagre. As pessoas vivem na espera do milagre, na espera de um alimento que vai resolver tudo, né? Que vai emagrecer, que vai perder peso, que vai fazer o intestino funcionar. E não é legal, certo? E Mosaic, tudo isso, gente, que estimule, tá, Everton? Que estimule esse intestino para que aumente os movimentos peristálticos não é bacana, tá? Essas estratégias, tá? Outro ponto que agora eu lembrei, porque a gente vai lembrando, né? A posição também que você faz o seu cocô reflete também nessa facilidade ou não de evacuar. Então, o ideal é você ter um banquinho e você colocar o pé sobre o banquinho e fazer lá o seu cocô. Isso é fisiológico. O músculozinho lá no ânus, ele fica na posição assim ideal, né? Inclinadozinho para que tenha uma evacuação show de bola, uma evacuação muito boa. Quais chás para gastrite severa? Olha, já é outro tema, mas vamos lá. Para gastrite, espinheira santa e guaçatonga são dois tipos de chás que geralmente funcionam bem, tá? Agora é importante identificar também esse momento que ela ataca. Quando é que ela ataca? Ela ataca quando você, antes de comer ou depois de você comer, tá? É importante também observar. E claro, quem tem gastrite, existe, pessoal, suplementos que a gente usa também com base no zinco, a recuperação dessa mucosa. Muito cuidado com os omeprazóis da vida. Por quê? Porque o omeprazol está relacionado com alteração lá no intestino, certo? O que a gente chama de microbiota intestinal, que aí é outro assunto. Que aí a gente
fala muito, viu, sobre isso. E cada vez mais a gente tem estudado e tem conhecido mais sobre isso, tá, minha gente? Muito obrigada. Deixa eu ir, né? Muito obrigada a vocês que entraram assim numa live sem aviso prévio. Foi muito bom mesmo conversar com vocês. Lembre que a gente tem lixa VIP no WhatsApp com dicas gratuitas, segunda, terça e quinta. Então vocês podem ir lá mandar sua mensagem e a gente lhe adiciona. Sim, estou fazendo consulta online, certo? Nós estamos atendendo online no meio dessa pandemia, de qualquer lugar do mundo, a gente pode se conectar, certo? Para fazer sua consulta, seu agendamento, manda mensagem pelo direct ou manda mensagem no WhatsApp. Também está no perfil, certo? Muito obrigada, Simone, Cris, Sueli, o Edivan, todo mundo que entrou, viu? Um beijo. Compartilha essa live com mais uma pessoa. Alguém que você sabe que precisa dessas informações. Beijão, vou deixar ela salva. Fiquem com Deus, boa noite, bom descanso. Fiquem com Deus.